E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Então, hoje a gente vai trabalhar na sala 6 de tutela provisória, certo? Semana passada a gente viu o quê? A gente viu o artigo 297 e as medidas de efetivação, quer sejam elas típicas, quer sejam elas atípicas. E a gente ficou de estudar hoje o parágrafo único do artigo 297 e o artigo 298 do Código de Processo Civil, certo? Então, sucintamente, até porque a gente está tendo as aulas no Zoom, certo? O artigo 297, parágrafo único, vai tratar das tutelas provisórias sendo possíveis de serem cumpridas a partir do regramento do cumprimento de sentença, certo? Por quê? Porque o cumprimento de sentença, como a gente sabe, pelo menos desde a Lei 11.232, está para os títulos executivos judiciais e o processo de execução para os títulos executivos extrajudiciais. Sendo a tutela provisória um título executivo judicial, nada mais justo que ela possa se utilizar das regras de cumprimento de sentença para que eu possa efetivá-las, naquilo que não for incompatível com o Instituto das Tutelas Provisórias, obviamente. Né? Por quê? Porque seria uma incoerência, por exemplo, eu conseguir da noite para o dia uma tutela de urgência antecipada, e aí me utilizar o prazo de 15 dias para fazer o réu cumprir. Não, aí não existe o quê? Coerência com o sistema das antecipadas. Razão pela qual eu vou me utilizar somente daquilo que alberga as ideias, os princípios, as regras das tutelas provisórias no cumprimento de sentença. Fechou? Como, por exemplo, o princípio da restituição da integralidade. No cumprimento de sentença, eu devo restituir tudo aquilo que eventualmente eu ganhei. Razão pela qual nas tutelas provisórias eu quero tudo aquilo que me foi definido judicialmente em sede de tutela provisória. Fechou? Então esse é basicamente o parágrafo único do artigo 297, que vai trabalhar na forma do cumprimento de sentença para as tutelas provisórias. Porque o nosso real xodó e intuito da aula de hoje é trabalhar com o artigo 298, que vai dizer como eu decido nas tutelas provisórias. Certo? E esse é um artigo bastante interessante para que a gente possa aí conversar pelos próximos minutos sobre ele, certo? A gente tem ali nas nossas lâminas que eu já coloquei nos PowerPoints algumas coisas relacionadas a isso, razão pela qual eu vou me furtar de ler os artigos em si e mais contar o que eles eventualmente nos trazem. A gente tem então uma sequência no 489, que é como se decide, a sequência do relatório, da fundamentação e do dispositivo. Certo? Eu não tento cortar caminho quando eu estou falando em decisão judicial. Eu não decido para depois fundamentar. Não, eu conheço o que eu vou eventualmente estudar pelo relatório, eu me convenço a partir da minha argumentação, depois eu decido conforme o dispositivo. Essa é a lógica do código. Eu não posso decidir e depois me argumentar. Depois de decidir, eu já me convenci, então não existiria lógica nenhuma nisso, certo? Mas daí vem o parágrafo 1º do inciso 489 e vem nos dizer o quê? Que as decisões judiciais aí não coloca só a sentença, coloca as decisões judiciais em si, acortam as decisões interlocutórias, decisões monocráticas, para dentro dessa perspectiva. Então, ela diz o que não se considera mais fundamentação nos dias de hoje. Ela faz uma cartilha de como não se decidir. Faz como um regramento de como não se decide mais a partir do Código de Processo Civil de 2015, com vigência em 2016. Na verdade, se pegou tudo aquilo que a gente vinha falando das decisões judiciais, das reclamações da doutrina e tudo, e se fez esse caminho de como não se decide. Então, vamos lá. No 489, parágrafo 1º, inciso 1º, não vai ser considerado decisão judicial se o juiz simplesmente colocar no ato de decidir o artigo ou uma paráfrase do artigo que ele acha que o caso comporta. Não, ele pode fazer isso, mas colocando também o que
o caso tem a ver com o artigo ou a paráfrase do artigo que foi citado. Veja bem, colocar o artigo por colocar não é o que a gente quer em 2015, 2016. Não, a gente quer que o juiz decida conforme ao regulamento legal, mas diga o que tem a ver com o meu caso. Ele não pode pegar um artigo da reintegração de posse e colocar na busca e apreensão de menor se não fizer uma ligação mínima do que tem a ver uma coisa com a outra. Certo? No inciso segundo, a gente vai ter exatamente que o juiz não pode simplesmente colocar cláusulas indeterminadas para dentro de uma decisão e achar que decidiu com isso. Fica muito bonito, né? Jogo procedente e pedido tendo em vista a função social do contrato. Jogo procedente e pedido tendo em vista a boa-fé objetiva. Quase morro quando eu ouço uma coisa dessas. Fico feliz da vida, meu Deus do céu. Ele jogou conforme a boa-fé que eu tinha falado lá na minha petição inicial. Mas isso não é fundamentar. Mas, aliás, de repente nunca foi. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar o conceito jurídico indeterminado e o que ele tem a ver com o teu caso. Da mesma forma como no inciso primeiro, ele tem que colocar no inciso segundo o que tem a ver com o teu caso. Senão, a gente não vai considerar a decisão como fundamentada e ela vai carecer, então, dos seus requisitos e vai ser considerada possivelmente nula lá na frente. Depois, no terceiro, né? É como se uma brincadeira que a gente faz quando a gente vai falar sobre o inciso terceiro é falar do terno azul marinho. O terno azul marinho cabe em qualquer situação. Eu posso dar aula, eu posso fazer uma ida ao tribunal, despachar com o juiz, despachar com o promotor, eu posso ir no enterro, eu posso ir numa festa de 15 anos, posso ir numa festa de casamento, eu posso ir em vários lugares, eu vou estar sempre bem vestido. Pois é, existem essas sentenças, né, que servem para qualquer situação e que não são mais permitidas pelo regulamento jurídico. Cada decisão tem que ter o seu relatório, a sua argumentação e os seus dispositivos feita para o caso. Eu não posso pegar uma decisão padrão e aplicar em tudo. Ela julga tudo, ela é maravilhosa, a decisão em si ela é muito bem construída. Começa lá em Hammurabi, acaba falando, né, no Tribunal Constitucional Alemão, acaba falando na dignidade da pessoa humana, no ressurgimento das constituições. Ela é maravilhosa, mas ela serve para julgar tudo. Ela serve para julgar a reintegração de posse, ela serve para julgar ação de exigir contas, ação monitória, causas em juizados especiais, enfim, né? Porque eu me utilizo de toda essa argumentação e depois no dispositivo eu só direciono para né, para aquele direito material que eu pretendo. Não pode mais, certo? Então essa decisão padronizada não pode mais. A inciso 4º, a gente tem né, aquele inciso que foi muito debatido pela magistratura, achando que o alcance era muito maior do que realmente ele tem, porque já era até a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O juiz deve se manifestar sobre todos os fundamentos que as partes trouxeram, vírgula, tem uma vírgula e não tem um ponto, vírgula, capazes de infirmar as teses alegadas. Claro, né? O juiz não precisa se manifestar de tudo, ele precisa se manifestar de tudo que eventualmente possa dar a sorte ou o azar no caso. Então a gente tem uma vírgula ali que deve ser lida, né, até o seu final para mostrar que já era a posição do Superior Tribunal de Justiça e que, enfim, está consolidado no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. Depois, pessoal, como a gente tem uma migração de um direito, né, legislado para um direito também criado, né, pelo Poder Judiciário, a partir das técnicas de uniformização, enfim, a partir do controle abstrato, de tudo que a gente também tem que ter um artigo e um inciso voltado para isso. Porque como a gente tem lá no inciso 1º que o juiz não pode simplesmente citar um artigo de lei, eu tenho que ter lá, mais na frente, principalmente agora no inciso 5º, um artigo que diga que o juiz não pode se manifestar numa decisão judicial meramente citando um precedente, meramente citando uma jurisprudência e meramente citando uma súmula. Não. Ele deve fazer isso sim, mas também dizendo o que tem a ver com o caso concreto. Ele deve dizer o que aquele precedente tem a ver com o meu caso. O que aquela súmula tem a ver com o meu caso. O que aquela jurisprudência tem a ver com o meu caso. Caso contrário, não se considera fundamental a decisão. E isso desemboca no inciso 6º. Por quê? Porque o inciso 6º é aquela possibilidade que a parte tem de fazer distinções e superações no processo. Então, como é que a parte vai fazer distinguir os casos
se não sabe por que o juiz acha que aquela jurisprudência cabe no seu caso, que aquela súmula cabe no seu caso, que aquele precedente cabe no seu caso. Olha, eu só vou conseguir convencer o magistrado de que não cabe no meu caso se ele me disser por que cabe. E aí eu posso fazer o quê? Uma distinção. Distinguir os casos, né? É hoje um direito que todas as partes têm dentro do processo. Tá? Da mesma forma, a superação. Tá? Eu vou arguir uma superação, no caso concreto, mostrando a identidade com o caso que eventualmente foi superado. Essas duas palavras estão muito ligadas ao sistema ainda de common law. Distinção com distinguishing e superação com overruling. Tá? Mas a gente tem que acostumar aqui a nossa superação e a nossa distinção, como é que elas vão se dar daqui para frente, já que o nosso sistema é diferente do sistema de common law, embora a gente tenha, né, um compromisso todo com a unidade do direito hoje, quer seja legislado, quer seja, então, criado pelo Poder Judiciário. Fechou? Então, esses são os 6 incisos do artigo 489, parágrafo 1º. Muita gente falou desse artigo 489, parágrafo 1º, como sendo uma mão de obra, tudo isso, aquilo, mas não se deram conta que a grande mão de obra, pessoal, está no parágrafo 2º, que vai falar do artigo da justificação judicial. Já o parágrafo 1º é bem objetivo, é uma justificação racional ou analítica. Tá? Já o parágrafo 2º é um outro viés de julgamento nas decisões judiciais. Bem, o juiz, quando frente a uma colisão de normas, ele deve justificar por que escolheu a norma A e por que deixou de escolher as normas B, C, D, E, F. Por que ele rechaçou as demais e por que ele escolheu uma. Vamos trabalhar aqui com normas como produto da interpretação do texto. Então ele vai ter que escolher, quando estiver diante de colisão de interpretação, por que escolheu a interpretação que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dá e por que deixou de escolher aquele que Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro conferem aquele determinado direito material. E aí sim ele vai ter que justificar a sua escolha, que é bem mais complicado do que fundamentar analiticamente. Certo? O bom é que o artigo da justificação não é para todos os casos. São para casos que têm essa divergência, né, de aplicação da normatividade. E aí a gente pode, enfim, né, saber que a fundamentação do 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 são para todos os casos e a justificação não são para todos os casos. Tá? O parágrafo 3º vai falar na boa-fé, né? A decisão judicial deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva. Para mim não precisava, a boa-fé já estava lá no artigo 5º, já estava lá inserido dentro das normas fundamentais do processo, razão pela qual me parece, né, uma redundância, mas enfim, alguns acham importante, não fere ninguém, né? Eu posso fazer a interpretação pela norma fundamental ou pelo parágrafo 3º, estou bem, né, enfim, de interpretar as decisões conforme a boa-fé, não se perde nada com isso. É bom lembrar que não respeitado o artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a parte tem os embargos de declaração para fazer valer, né, o regramento do artigo 489, certo? E lembrar também que, enfim, que tanto a decisão judicial em sede de interlocutória, como as sentenças, acórdãos, decisões monocráticas e inclusive decisões, né, em sede de controle de constitucionalidade, que alguns chamam de sentenças normativas, estão abrangidas, todas elas, pelo artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Uma última coisinha, que essa sim é questão de prova. Essa sim é questão que eventualmente pode vir a ser cobrado. Né? A mesma mão de obra que o magistrado tem para deferir uma antecipação de tutela, para deferir uma tutela cautelar ou para deferir uma tutela de evidência, ele vai ter para indeferir. Certo? Então, se a argumentação, conforme o 489, para deferir, também é ou há para indeferir. Até porque a dialeticidade é uma das regras recursais. Eu só consigo dialogar por aquilo que eu conheço, com aquilo que eu conheço. Mas mais do que isso, pessoal,
Mais do que isso. Uma vez deferida, ela pode ser revogada. Uma vez deferida, ela pode ser modificada, quer para alargar, quer para reduzir o campo de abrangência. E isso também, da mesma forma, são decisões judiciais que merecem fundamentação conforme o artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Resumindo, tanto para deferir, quanto para indeferir, quanto para modificar, quanto para revogar, todas elas estão abrangidas pelo artigo 489, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Semana que vem, então, a gente continua com as nossas aulas. Beijos e abraços.